comportamento, ou de alguém que estava junto conosco, a gente dando desculpas dos nossos erros, das nossas falhas, porque nós somos humanos e erramos constantemente. O nascer de novo, o olhar para as pessoas que nos olham e ver que aquilo que talvez estava fazendo e agora faz, mas não faz mais. Às vezes que não tinha nada a ver com pecado, e talvez não fazia achando que era pecado, hoje faz tranquilo e não é pecado. E outras coisas que são pecado, achando que não era que era pecado, e hoje faz. Os que não conhecem a verdade como ela é, dentro da sua consciência. Por exemplo, pecado é aqui e em todo o planeta. Se eu matar, se eu roubar, se eu enganar, isso é uma lei universal. E dentro da minha consciência eu vejo que estou errando se eu fizer isso. Agora, as questões dos outros tipos de comportamento são coisas culturais, que não são pecados, é cultura. Então tem que saber relacionar uma coisa com a outra. Uma coisa é um pecado, uma coisa é uma cultura, que não é pecado. Agora, dentro de uma cultura eu posso cometer um pecado. Agora tem que ter o princípio da minha liberdade, condicionado pelo Espírito Santo, sabendo que existe um limite, e esse limite é o que dá a minha consciência de saber até onde eu posso ir, e o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Isso são nossas consciências. Agora que eu sou um templo do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo, que habita em mim é o Espírito Santo. Porque esse templo que é nós, o Espírito Santo habita. E se o Espírito Santo habita em mim, não há lugar para o Espírito maligno. Agora diz assim mais, ele está como um leão ao redor de nós, buscando uma alma para tragar. Sim. E eu vou me importar com isso? Daí eu posso levar noutra resposta, mas eu estou na minha consciência com o leão da tribo de Judá. Daí é leão contra leão. Na figura ilustrativa, né? Nada pode me fazer o mal, eu estando com Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Muitos serão, mas não vencerão. Eu sou protegido e guardado na sombra do onipotente Deus. 10.000 cairão à tua direita e 1.000 cairão à tua esquerda, e nada, nenhum mal te afligirá. Aí alguns acham que dentro desse contexto, que aquele que é o crente, que está dentro de uma redoma, acha que está dentro de uma redoma, dentro de uma congregação, num lugar geográfico, ele está imunizado de qualquer tipo de situação. Não é isso. Não é por esse ângulo da palavra que está dizendo que nada vai te acontecer. Não é isso aí. É que mesmo se acontecer alguma coisa relativa que acontece com qualquer pessoa na sociedade, tu, eu, nós, que está com o Espírito Santo, está revestido. Pode acontecer, mas a consequência não vai ser da mesma forma como aconteceu com o outro que não tem esse revestimento. A tua recuperação espiritual é diferente. A tua reação é diferente daquele que não tem esse privilégio de ter tido um encontro com Cristo. Quem tem encontro com Cristo, ele age de forma diferente. Ele pensa de uma forma diferente. Ele reage de uma forma diferente. Porque se não fosse assim, Jesus não teria dito que aquele que é amaldiçoado abençoe. Aquele que for levar uma bofetada, deu outra face também. Aquele que quer te forçar a fazer uma coisa que tu não tem vontade de fazer, que não é de fazer, tu faça de forma dobrada, ou seja, vai caminhar caminha duas milhas, não caminha uma só. Aquele que te pede uma agasalho, dê a túnica também. Aquele que te amaldiçoa, abençoa ele. E ainda Paulo faz uma reflexão na sua carta, dizendo que brasas vivas de fogo amontoarão sobre a tua vida, porque tu ficarás cheio do Espírito Santo. Fazendo isso de uma forma natural, consciente, não pensando que alguma coisa de troca tu vai receber desta pessoa ou de alguém que está observando o teu comportamento, mas sabendo que o justo vive pela fé
E ainda tem outra mensagem que fala que não há na terra um justo sequer, e ainda procura-se essa palavra lá no Antigo Testamento, que procurou alguém que fechasse uma pedra de uma penha, que fosse justo, capaz para fechar aquela penha, e não foi encontrado. Mas por que diz então que o justo viverá da fé? Porque ele busca a justiça. Aquele que busca a justiça, ele viverá de fé. A fé é uma coisa que tu imagina que pode acontecer sem ela ter se materializado. É uma coisa certa que tu tem a convicção que lá na frente tu vai alcançar aquilo que tu busca no hoje. Essa é a certeza da fé, a convicção daquilo que não está palpável, que tu vai palpar, que tu vai abraçar, que tu vai contemplar, que tu vai caminhar num propósito de chegar lá e vencer na tua caminhada, nos teus projetos, naquilo que tu almeja. Aí vem o lado espiritual, que nós estamos falando sobre a questão dos demônios, dos gadarenos, né, que estava ali o gadareno na cidade, uma multidão só num, perturbando um só, e perturbando a vida de milhares de pessoas naquele local, por causa de um só. Quando Jesus chegou, pacificou não somente a vida daquele, como pacificou a vida de tantos outros que estavam morando naquela localidade. Os amigos, os vizinhos e propriamente a família. E uma família que ele construiu junto depois. Então Jesus faz um raio de ação tremendo aonde ele chega. É como jogar uma pedrinha dentro de uma água parada, num poço, ela faz aquelas ondas magnéticas. Ela vai passando um para o outro, esse amor que flui. Por isso que nós somos os sementeiros, os bons semeadores dessa boa nova. Vocês estão revestidos. Acontecerão coisas como acontece com qualquer pessoa. Machucar, bater a mão, bater o pé, dissabores da caminhada, comportamentos, relacionamentos, construções, projetos, tudo um dia após o outro, mas descansados sempre no Senhor. Nós sempre seremos abençoados por aquilo que a gente busca com paciência. Tudo aquilo que acontece para nós, daqueles que temem e amam a Deus, é para o bem. Porque o resultado de uma coisa que nós buscamos muitas vezes não é o resultado que nós queríamos daquilo que a gente busca. Não deu certo como nós queríamos, segundo o nosso entendimento humano de uma resposta. Mas a paciência, que é uma virtude muito significativa no ser humano, vai corresponder lá na frente daquilo que aconteceu hoje. Naquele momento foi ruim, porque não era aquilo que eu estava pretendendo. Mas se eu descansei no Senhor, a resposta foi essa, amém. Lá na frente, provavelmente quando eu olhar para trás, eu vou ver que aquele fato foi muito bom e importante para mim. Porque são dentro das quedas, são dentro dos dissabores, são dentro de algumas coisas ruins que acontecem na caminhada daquele que crê, daquele que ama, daquele que pacifica. Ele que vai vencendo essas etapas, ele que vai construindo a sua estrutura emocional, psicológica, de fé inabalável. Porque se no primeiro momento você fraquejar em alguma coisa que não deu certo, você retrocede um passo para trás na sua fé. Pois é um passo para frente. Você teve um dissabor, você teve algo ruim que aconteceu, você segue em frente, porque isso foi uma experiência que tu teve. E o Romanos 5 fala isso, que Paulo diz que ele dava graças a Deus por intermédio de Cristo ter recebido a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas não somente isso, ele glorificava a existência dele pelas coisas boas que tinham acontecido decorrente dessas coisas, do Espírito Santo agindo na vida dele. Mas também que as coisas ruins que aconteceu na vida dele deu paciência e perseverança. Porque somente a paciência e a perseverança deu para que ele vencesse as outras coisas em Cristo Jesus. Então esse é o entendimento do ser humano no seu